Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor do site Verdade Mundial. E hoje vamos falar sobre o caso misterioso que aconteceu na cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul, nos anos 70. Para quem não sabe, minha cidade natal. Eu resolvi trazer esse assunto hoje, pois acordei com ele na cabeça e fiquei pensando, eu acho que eu ainda não falei no canal. Eu não tenho certeza se eu já falei ou não sobre esse caso, mas é um caso que os moradores da cidade de Ibirubá enterraram e pouca gente fala sobre isso, principalmente lá quem viveu nos anos 70, quem lembra do que foi aquele objeto que pairou sobre a cidade. Com certeza, se tiver algum neto ou algum filho aí conectado no YouTube nesse momento assistindo a esse vídeo, pergunte para os seus pais ou avós o que foi visto na época nos céus de Ibirubá, entre 75 e 78. Ibirubá, no início do povoamento, foi denominada Barão de São Jacó, pouco tempo depois o nome de General Osório. Para evitar confusões com o município de Osório, em 1938, mudou-se o nome para General Câmara. Esse nome foi novamente motivo de confusões com outro município. Foi sugerido o nome de Ibirubá, que em Tupi-Guarani significa pitangueira do mato, pois essa é uma árvore persistente que está sempre em crescimento. Fica a 296 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A economia é alicerçada na agricultura industrial, metal mecânica e comércio. Ibirubá é referência para outros municípios próximos que buscam a localidade para seus negócios. Ibirubá, recentemente, foi também caso de foco na mídia devido a algumas pesquisas em torno de alguns fugitivos alemães nazistas que usaram da cidade para se esconder após a Segunda Guerra Mundial. Ibirubá é uma cidadezinha pequena, eu saí de lá faz alguns anos, fazem quase 10 anos. Foi a minha cidade até os 20 e poucos e a minha família ainda reside lá, e eu cresci ouvindo as histórias sobre um objeto voador imenso, de aproximadamente do tamanho de 2 campos de futebol, que havia pairado sobre a cidade em uma noite estrelada em torno de 1977, 78, pois ninguém sabe ao certo a data, ninguém registrou isso para um futuro, para as pesquisas. Quero contar como foi o caso, pois quem passou isso adiante e quem instigou essa pesquisa, instigou tudo que a gente faz hoje no Verdade Mundial, meu avô, o Menoli, veio a partir desse mundo no dia 21 de janeiro de 2018, mas deixou um legado imenso para mim em torno da ufologia. E essa história ela é incrível pelos detalhes, por como aconteceu e o que estava acontecendo no Brasil na época. Para quem acompanha a ufologia ou para quem acompanha em específico o canal aqui, sabe que eu gosto muito de falar da Operação Prato, que ocorreu no Pará, na Amazônia, envolvendo objetos voadores não identificados que foram pesquisados a fundo pela Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira enviou seus homens com uma equipe imensa, com metralhadoras antiaéreas, com câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, para registrar, catalogar e entrevistar os moradores que estavam sendo atacados por luzes que vinham do céu. Foi constatado então que, sim, essas pessoas não estavam tendo alucinações, elas realmente estavam sendo atacadas por objetos voadores não identificados. Tudo catalogado, tudo registrado no Arquivo Nacional pela Força Aérea Brasileira. Vocês sabem que lá no Verdade Mundial vocês encontram todos esses documentos e, enfim, entrevistas com o Coronel Holanda e tudo mais. Mas enfim, isso aconteceu na mesma época, nos anos de 77 e 78. E nessa época a gente sabe que tem fenômenos que acontecem em todo o país. Quando acontece em um lugar, acaba acontecendo em vários outros. Então são meio que umas temporadas ufológicas que acontecem. E ao que tudo indica, pelo que eu consegui chegar nas entrevistas com meu avô, com os familiares, isso deve ter ocorrido em torno de 77, 78. E a família estava reunida na casa dos meus avós, em Ibirubá, quando viram um zunido que parecia
ser de um grande avião passando. Porém, quando eles resolveram sair do local onde eles estavam na casa e para um lugar mais aberto, eles viram em cima da cidade simplesmente uma nave gigante pairando com um zunido de baixa frequência, aquele vum, 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 vum. E nesse zunido, nesse barulho, o meu avô, na época, eles não tinham noção do que estava acontecendo, do que poderia ser. Meu avô, aos comentários, falou que poderia ser os russos atacando, né? Que na época era o que poderia estar acontecendo. Até porque era algo totalmente diferente da tecnologia que se conhecia. Ibirubá, na época, nos anos 70, era muito pequena, estradas de chão, vizinhanças não eram casas uma do lado da outra, eram casas mais afastadas umas das outras. Então, nesse momento, uma vizinha, uma senhora na época chamada Gema, ela veio gritando, achando que era o fim do mundo. Ela gritava, Meno, o apelido do meu avô, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de inocência já valida esse tipo de reação com algum objeto assim. E todos os familiares que estavam junto, que presenciaram isso, presenciaram uma grande nave discoide preta com luzes ao redor, apenas ao redor. E a parte de baixo ela era escura, notava-se que tinha algo ali, e ela estava muito alta, porém ela era gigante, mesmo em grandes altitudes, o que significa provavelmente que seja então uma chamada nave-mãe, que dá espaço para naves menores. E isso se concluiria em poucos segundos após, aonde duas estrelas vieram em direção sul, adentrando na nave. Milésimos antes de entrar, houve aquela sensação de que algo ia explodir. Meu avô sempre conta que eles fecharam, tamparam os ouvidos, achando que aquilo poderia ser míssil, algum tipo de míssil que acertaria aquele objeto. E não, na verdade, essas duas luzes, elas adentraram dentro do disco, o disco se apagou, baixou sua luminosidade e seguiu rumo ao norte. E ao norte a gente sabe tudo o que ocorreu. E após isso ficou muitas questões no ar, pois a cidade se fechou, uma cidade, né, de descendência alemã, já estavam fechados, pois, né, algumas décadas atrás havia ocorrido a Segunda Guerra Mundial, então já tinha aquela aflição de falar qualquer coisa que fosse do desconhecido do meio ali, e isso foi colocado junto, enterrado junto com muitos dos mistérios que rondam a cidade. E até hoje as pessoas, quando se pede, quando se fala sobre o assunto na cidade, é muito raro alguém falar sobre isso. Quase sempre, quando alguém puxa o assunto, essa outra pessoa puxa também, e assim vai, e começa a desenrolar de várias outras testemunhas sobre o caso. Então é isso aí, pessoal. Eu queria compartilhar com vocês esse caso, que pouca gente sabe que ocorreu em Ibirubá, nos anos 70, mas ocorreu com várias testemunhas. E uma pena, na época, não ter essa tecnologia que a gente tem hoje, essa facilidade de acesso a câmeras, vídeos, enfim, né? Eram outros tempos. Mas fica o relato de pessoas que não ganharam nada com isso, mas vislumbraram algo incrível, sem dúvidas. Se você gostou desse relato, se você tem um relato, se você é de Ibirubá, tem familiares que presenciaram isso, comente aqui embaixo, deixe seu relato, deixe a sua opinião sobre esse tipo de avistamento. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!